Era uma casa totalmente vazia, na qual muitos vizinhos relatavam que, durante o dia, ela era aparentemente moderna, mas que, às meia-noite, estranhamente essa casa viria ganhar um tom de antiguidade. Ela também ganharia uma neblina, dasquelas neblinas antigas daqui da nossa cidade. Ainda nessa casa, segundo alguns vizinhos, eles viram pessoas que de alguma forma não estavam vivendo mais na nossa época. Eram visivelmente pessoas antigas, roupas antigas, que toda vez que batia meia-noite no relógio, viriam estranhamente a aparecer dentro daquela casa. Elas conversavam normalmente lá dentro, passeavam, apareciam nas janelas, fumavam cigarros na varanda. Uma coisa muito normal se não fosse pelo fato dessas pessoas não existirem mais. Uma vizinha dessa casa relatou que chegou até a ouvir os nomes das pessoas que estavam vivendo naquela casa a partir das meia-noite. Tudo indicava que ali vivia uma família, e não era uma família pequena, pois muitas pessoas sempre apareciam dentro daquela casa. Segundo uma vizinha, alguns nomes que ela ouviu: uma criança se chamava Jerônimo, uma menina chamava Antonieta, um homem que teria o nome de Osvaldo, uma mulher que se chamava Fátima e outra mulher que se chamaria Mercedes. Todos esses nomes, ouvidos pela vizinha, nas quais eram sempre falados dentro daquela casa, pelos moradores. E essa movimentação sobrenatural que começaria às meia-noite teria um final sempre às 5 da manhã. Estranhamente, essa casa viria a ficar com aspecto de moderna de novo. Ao amanhecer o dia, a casa ficaria totalmente vazia, moderna e como se ninguém estivesse vivendo ali. Alguns vizinhos chegaram a entrar na casa, mas não encontraram ninguém mesmo durante o dia. Uma nova vizinha que chegaria naquele bairro recentemente, em seu primeiro dia na casa ao lado, ficaria até tarde da noite arrumando as suas coisas na nova casa. Com ela estava seu marido, que passou o dia trabalhando e assim dormiu cedo. Ela então arrumava as suas coisas na nova casa, quando ficaria muito tarde e de repente bateria meia-noite no relógio. Durante o dia eles perceberam que aquela casa ao lado estava vazia e que era uma casa aparentemente moderna. Mas enquanto a mulher arrumava as suas coisas, ela começa a ouvir conversas e risadas na casa ao lado. Casa que aparentemente durante o dia estava vazia. Ela então decide olhar pela janela e se assusta quando olha para a casa e vê que ela já não era como estava durante o dia, pois a casa estava com uma neblina muito forte e tinha um aspecto de casa muito antiga, quando de repente ela vê uma mulher aparecendo na janela. E logo ela percebeu que o vestido que aquela mulher usava era como um vestido muito antigo, no qual ela só tinha visto igual em fotos antigas. A mulher olhou diretamente para ela da janela e acenou com um lenço branco, como se estivesse cumprimentando a vizinha nova. Quando aparece um homem logo atrás da mulher, fumando um charuto. Os trajes que o homem usava também tinham um aspecto antigo. Ele também olharia para a nova vizinha e daria um sorriso junto com aquela mulher. A nova vizinha estava paralisada na janela, observando aquilo, quando os dois começam a dançar, como se estivessem dançando uma valsa em frente à janela. E a cortina se fecharia sozinha, e a nova vizinha ficaria só vendo a sombra através da cortina daquele casal dançando a valsa. Logo ela correu para acordar seu marido e mostrar o que ela estava vendo ali. Quando ela chegou na cama, seu marido já estava com o olho aberto e logo perguntou para sua esposa:
Não falaram que essa casa ao lado era uma casa vazia? Então por que que estou ouvindo um falatório danado? Então sua mulher o chamou para avistar o que se passava naquela janela. Logo ele a acompanhou. E chegando lá, tinham duas pessoas olhando através da janela diretamente para eles. Eram duas mulheres e elas pareciam gêmeas. Usavam uma roupa que parecia também muito antiga, mas as mulheres tinham uma pele pálida e pareciam ter olheiras. E as duas não paravam de olhar para os dois novos vizinhos. E foi aí que eles deram conta que se tratava de uma atividade sobrenatural que acontecia na casa ao lado. Já outros vizinhos mais antigos dessa casa, um homem e uma mulher que também tinham um filho, foram perceber que por mais que as pessoas que ali estavam naquela casa já tinham falecido, quando um certo dia durante a manhã, seu filho foi até a mesa para tomar café e disse que estava feliz por ter conhecido a criança que morava na casa ao lado. Seus pais questionaram, perguntando que criança, pois a casa ao lado estava vazia. Mas o menino disse a seus pais que teria conversado com um menino chamado Jerônimo. Seus pais perguntaram a ele que horas que ele teria conversado com esse tal menino. Ele disse às 00:30, exatamente no horário em que aquela casa ganharia os seus moradores fantasmas. Seus pais então decidiram fazer uma pesquisa para ver se encontrava quem teriam sido os moradores que moravam na casa ao lado. E logo tomariam um susto quando encontraram uma resposta para tudo. Naquela casa havia morado uma família, porém em 1932, e que todos vieram a falecer estranhamente e repentinamente, sem respostas, dentro daquela casa. Mas seus pais tomaram um susto ainda maior quando descobriram que havia um menino na família que se chamava Jerônimo. O mesmo menino que havia conversado com seu filho na janela na noite anterior. Após isso, seus pais também descobriram que as vozes e as movimentações naquela casa, avistadas e escutadas por eles durante a noite, também eram dessas pessoas que eles haviam descobertos e que já haviam falecidos há muito tempo. Hoje em dia, muitos vizinhos já abandonaram suas casas por conta disso e ainda não aprenderam como lidar com uma vizinhança fantasma, que em uma casa ao lado sempre dão os seus indícios sobrenaturais a partir das 00:30. Smile fair as spring, as towards him he draws you. His tongue sharp and silvery as he implores you. Your wishes he grants as he swears to